Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos a exatos 6 meses do primeiro turno das eleições municipais 2024. Dia 6 de outubro, o eleitor brasileiro vai às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. Nessa corrida contra o tempo, o cidadão já notou que a campanha eleitoral começou nas ruas e nas redes sociais, mesmo que extraoficialmente. É importante a gente destacar que a legislação eleitoral é bastante rigorosa com datas e prazos. Para a gente fazer uma análise desse momento de definições, o Band Entrevista de hoje recebe o advogado Dr. Rodrigo Ribeiro. Ele é mestre em Direito Público e autor de vários livros sobre o tema. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. É um prazer estar aqui, é um prazer poder colaborar aqui com esse debate tão importante para a sociedade de Uberlândia, a sociedade brasileira em geral. Agradecido, doutor. Para a gente começar, falando de prazo, essa sexta-feira agora, dia 5 de abril, foi o último dia para a desfiliação partidária, para a mudança de legenda por vereadores e vereadoras, a conhecida janela partidária. E nesse sábado, dia 6 de abril, data limite para que os partidos políticos e federações que queiram participar das eleições de 2024 registrem no TSE os respectivos estatutos. A pergunta é, doutor, os times já estão praticamente definidos? Olha, se não estão definidos, estão para ser definidos, porque o processo eleitoral é um processo de fases. Nós temos uma fase de filiação, que é essa que está se encerrando agora, onde quem quer ser candidato, ele precisa estar vinculado a um partido político de sua livre escolha. A partir até agosto, nós temos as convenções partidárias, que são as escolhas oficiais dos partidos políticos, quem serão os candidatos a vereador, quem serão os candidatos a prefeito e vice-prefeito. E aí há o registro de candidatura e começa a campanha eleitoral propriamente dita, que vai resultar no dia das eleições, onde a população de Uberlândia, a população de todo o Brasil, vai escolher os seus vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. Então, o processo eleitoral, na verdade, ele já começou. É um processo que vai em fases, mas o debate político, o debate eleitoral, efetivamente já começou, porque a legislação eleitoral, é importante informar isso, permite que nesse período aqueles que desejam ser candidatos, desejam propor suas ideias, desejam ter grupos políticos, eles podem fazer reuniões, podem fazer entrevistas, podem expor suas ideias, construir a sua candidatura, seja vereador, prefeito ou vice-prefeito. Isso é muito natural, a legislação hoje permite que isso seja feito. E acho que é muito importante, porque a regra no processo eleitoral é a liberdade. Liberdade de troca de informações, de troca de conhecimento, troca de ideias, de posicionamentos políticos. Sim. Então isso, nós agora passamos a ter isso de forma mais efetiva. Doutor, até para ilustrar esse tema que a gente começa a nossa entrevista, falando da janela partidária, então até o momento ficou constatado que dos 27 vereadores de Uberlândia, 19 fizeram essa mudança, fizeram essa transição. O que representa esse movimento no seu olhar, doutor? Esse movimento, primeiro que é um movimento legítimo, um movimento autorizado pela lei, e é uma reacomodação política natural. Os partidos, desde que houve a proibição das coligações, os partidos hoje não se coligam mais para a candidatura a vereador. Então, é natural que os vereadores reposicionem seus mandatos em determinados partidos, que eles compreendam que sejam mais adequados para as eleições que virão agora em 2024. No decorrer da nossa conversa, a gente vai aprofundar mais essa questão da legislação eleitoral, que sofreu muitas alterações da eleição passada para cá, e muitas das medidas serão adotadas de fato pela primeira vez nessa eleição. Mas eu ainda gostaria de abordar com o doutor, nesse momento, então, onde se definiu os novos partidos, se realocaram os vereadores e candidatos até o registro da candidatura e de fato se confirmar, não, sou candidato a prefeito, sou candidato a vereador. Como é que o senhor vê esse momento? O senhor já fez uma breve explanação, mas nesse momento é o momento de comunicar, é o momento de estar junto. Por exemplo, tivemos essa semana que antecede a nossa conversa, o Uberlândia agitadíssimo, com o lançamento de pré-campanhas, recebendo visita de ex-presidente, então uma movimentação intensa que a gente tem percebido na cidade de Uberlândia como exemplo da nossa conversa. Olha, é importante dizer que o cidadão vira candidato entre 20 de julho e 5 de agosto. Nesse período é que se faz as convenções partidárias. A partir do dia 16 de agosto é que começa a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral propriamente dita nas ruas. Mas esse período agora é um período em que permitido e tem que ser permitido que aconteça o que aconteceu em Uberlândia.
Isso que aconteceu de lançamento de candidaturas, lançamento de ideias, vindas de governador, vice-governador, presidente, ex-presidente da República, é absolutamente natural e tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Então, de agora até a data das eleições, é natural e é legítimo, é importante dizer isso, não há nada de ilícito que o candidato ou pré-candidato procure expor suas ideias, procure expor sua imagem, faça reuniões com as pessoas que entendem que são seus apoiadores. Então, é um processo, um debate democrático. A eleição, ninguém vira candidato. No dia da convenção, a candidatura tem que ser construída. E essa construção depende de construção de imagem, de construção de discurso, de construção de grupo político. Então, a legislação eleitoral foi muito feliz ao permitir que, nesse período, que a gente chama de pré-campanha, os candidatos tenham liberdade. Tenham liberdade de participar de debates na televisão, debates no rádio, de dar entrevista, de poder fazer reuniões públicas com centenas de pessoas para expor suas ideias. Foi muito importante que a legislação dê importância à liberdade de expressão e à liberdade de debate político, que nós só teremos maturidade política com maturidade de debate e troca de informação. Por isso que nesse período é importante que aconteçam esses debates e é absolutamente lícito que aconteça esse tipo de ação. Doutor, e como se aplica a legislação, então, nesse caso, àqueles que já têm um mandato, né? Por exemplo, prefeitos que vão aí se candidatar a uma reeleição, vereadores que estão, né, no exercício do seu mandato e vão concorrer à reeleição. Como fica o trabalho, o dia a dia desses candidatos? Olha só, é até importante você falar isso, porque os candidatos, os vereadores, por exemplo, são candidatos à reeleição, eles podem, pela legislação eleitoral, expressamente divulgar os atos do seu mandato, desde que não tenha pedido de voto. Pedido de voto só depois do dia 16 de agosto. Então, por exemplo, o vereador da cidade, que quer expor uma atividade parlamentar sua importante, quer expor um projeto de lei que conquistou, que fez aprovar, um debate público que seja, ele pode fazer através das redes sociais, ele pode fazer através do outdoor, ele pode fazer através da divulgação de seu mandato por panfletos. É uma divulgação de trabalho parlamentar. Quem é parlamentar, quem é prefeito e vice-prefeito, não deixa de ser vereador, vice-prefeito ou prefeito, porque nós estamos no processo eleitoral. Ele tem direito, e isso é importante para a população, saber o que ele está fazendo no exercício do seu mandato. Então, não há qualquer impedimento na legislação eleitoral para que o vereador, desde que não peça votos, desde que não se expresse pedindo votos ao eleitor, ele exponha, sim, o que tem sido feito em seu mandato parlamentar, e isso com absoluta tranquilidade. Tivemos até um debate recente, né, doutor, aqui na cidade de Uberlândia, questionando justamente a exposição de outdoors, né, de vereadores, de pessoas que têm mandatos aí no exercício do seu trabalho, se era legal ou não era legal. Absolutamente legal. A exposição de posicionamento político e de atividade parlamentar ou de atividade de mandato, seja através desses instrumentos, rede social, é absolutamente legal. A jurisprudência do TSE se consolidou nesse sentido, do TRE de Minas nesse sentido. E mais, eu tenho certeza que qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de conduta que extrapole a comunicação de atividade parlamentar, nós temos o Ministério Público Eleitoral, que é absolutamente atuante em toda Minas Gerais e que fiscalizará, eventualmente, se tiver algum equívoco de algum candidato nesse tipo de material, nesse tipo de divulgação. E a própria dinâmica de uma pré-campanha, né, doutor, se me permite, os entes, quem participa aí, então quem está pleiteando concorrer a uma vaga, ele também acaba sendo um fiscalizador do que está acontecendo e pode apresentar denúncia ao Ministério Público? Olha, além de apresentar denúncia ao Ministério Público, ele pode tomar providências. Então, o processo eleitoral é um processo muito fiscalizado. Muito fiscalizado. É fiscalizado pelo Ministério Público Eleitoral, que, volto a repetir, é muito atuante, e é fiscalizado pelos próprios candidatos. Por exemplo, um candidato que cumpre a lei eleitoral, que faz a sua pré-campanha, a sua campanha de acordo com a lei eleitoral, ele é o maior interessado para que o seu adversário político também cumpra a lei eleitoral. Então, ele pode ou representar o Ministério Público ou tomar providências judiciais ao juiz eleitoral que determinará o que for de direito naquele caso. Então, o processo eleitoral em si é muito fiscalizado, todos se fiscalizam e assim é melhor para a sociedade. Doutor, aí eu acredito que a gente entra num ponto crucial. A justiça eleitoral ela foi muito cobrada aí nas últimas eleições, né? Muito questionada. Enfim, como é que o senhor vê, então,
o pós-eleição que tivemos na eleição presidencial, agora na eleição municipal. Como que o senhor vê esse momento? Olha, com base no que aconteceu na eleição presidencial? É importante dar uma informação à população de Uberlândia. Trabalho com eleições há 24 anos. A Justiça Eleitoral, ela é eficiente, ela é correta, ela é ágil e efetivamente ela funciona. Então as críticas que a Justiça Eleitoral sofre, tem as críticas justas e tem as críticas injustas. Existe segurança no processo eleitoral. Não há e nunca tive a oportunidade de ver qualquer tipo de fraude na urna eletrônica. A urna eletrônica é absolutamente confiável. Então, a Justiça Eleitoral, ela, como sempre vem sendo feita, ela vai se impor a sua autoridade. E tem que ser assim. Ela precisa ser respeitada como uma justiça que arbitra todo esse processo eleitoral. Então, nesse sentido, como você disse, ela foi muito atacada. Nós tivemos pela primeira vez a cassação de um presidente da República, através de abuso de poder político. Então, é uma justiça eleitoral que está dizendo a todos os pré-candidatos, olha, cumpram a lei eleitoral, não ataquem a justiça eleitoral indevidamente, respeitem o processo democrático. Então, a justiça eleitoral tende, nessas eleições, a fazer o que tem sido feito, impor cada vez mais a sua autoridade, que é prevista constitucionalmente. São 25 anos de experiência falando conosco aqui, né? Aí então sobre o papel da Justiça Eleitoral. E aí, doutor, a gente entra na seara da fake news, porque esses ataques à Justiça, grande maioria das vezes, são argumentos infundados, que não existem, mentirosos, caluniosos, né? Como lidar com essa situação? Esse foi o maior problema e o maior desafio da Justiça Eleitoral nas últimas eleições. E também será nessa. Com certeza. Por quê? Porque por mais instrumentos que a Justiça Eleitoral tenha para combater a fake news, para combater a desinformação, na verdade, os meios tecnológicos tentam driblar esses impedimentos que a Justiça Eleitoral tenta fazer. Mas é importante dizer para você, eleitor, para você que participa, a internet é uma terra quase sem lei, mas a Justiça Eleitoral pode te alcançar sim. O que acontece é que ela não alcança a tempo das eleições. Por exemplo, se houver uma desinformação em massa, por exemplo, nas eleições municipais, é muito difícil que a Justiça Eleitoral tome providências a tempo do dia da eleição, mas com certeza ela vai buscar os responsáveis por essa desinformação e essas pessoas pagarão pela essa desinformação que foi propagada nas eleições. Então, é talvez o maior debate mundial, não só do Brasil, essa questão dos ataques através da internet, mas a Justiça Eleitoral tem buscado instrumentos, inclusive através das próprias redes, das plataformas digitais, para poder controlar ao máximo que esse fato lamentável não aconteça. Doutor, eu vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. Band Entrevista de hoje, recebendo o advogado, o doutor Rodrigo Ribeiro, mestre em Direito Público, autor de vários livros sobre o tema. Na sequência, a gente segue falando de eleições 2024. É um instante só. Band Entrevista de volta, recebendo o advogado, doutor Rodrigo Ribeiro, mestre em Direito Público, autor de vários livros sobre o tema, né, falando de eleições 2024. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui colaborando com o trabalho de vocês. Doutor, das últimas eleições para as eleições municipais agora 2024, o senhor acredita que nós tivemos mudanças na legislação ou uma mudança de postura? Olha, mudança na legislação da última eleição para cá nós tivemos, mas elas não são tão relevantes. O que há de relevante em relação a essas eleições é a postura da Justiça Eleitoral. Nós já manifestamos aqui a preocupação em relação às fake news e a postura da Justiça Eleitoral também vai ser muito efetiva e eficiente em relação a outros dois temas. O abuso de poder político ou econômico, que é aquele candidato que abusa da sua função pública ou abusa da máquina pública ou abusa do seu poder econômico para poder desequilibrar o pleito, porque o que a Justiça busca é uma igualdade entre os candidatos. Sim. Ainda que ela seja, assim, é muito difícil ter uma igualdade entre candidatos, mas ela busca diminuir essa desigualdade.
E essa desigualdade é abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Então, nós tivemos uma cassação do presidente da República, a primeira vez na história que a Justiça Eleitoral caça um presidente da República. Eu acho que isso é simbólico, que a Justiça Eleitoral manda um recado para todos aqueles que pretendam abusar politicamente e economicamente, falar, olha, nós caçamos o presidente da República. Então, a Justiça Eleitoral está aqui para ser atuante, se o candidato efetivamente desequilibrar o pleito. E outra preocupação que é muito importante, e ela foi muito relevante nesses últimos anos, esses últimos 4 anos, é a fiscalização do preenchimento das cotas por gênero. São as vagas de gênero. São as vagas de gênero. A gente costuma falar equivocadamente, né, as vagas de mulheres, mas são vagas de gênero. O que quer dizer isso? Como é que é isso, doutor? Desenha para a gente essa proporcionalidade, se é que a gente pode dizer assim. Olha só, numa chapa de candidatos a vereador, hoje, por exemplo, em Uberlândia, cada partido tem o direito de lançar 28 candidatos a vereador. A legislação eleitoral determina que 30% dessas vagas seja reservada a um determinado gênero. Então, por exemplo, em Uberlândia, no caso de homens e mulheres, uma chapa você pode ter 21 candidatos a vereador homens e 9 candidatos a vereador mulheres. Isso é o valor 30%. Mínimo, 30%. E o que acontece, infelizmente, é da prática da justiça, dos partidos políticos. Para incentivar, em vez de incentivar a participação de fato do gênero no político, fraudam essa cota. Ou seja, são aqueles candidatos fictícios. É aquele candidato que não faz campanha, é aquele candidato que não gasta recursos, é aquele candidato que sequer nas suas redes sociais mostra que é candidato. Ele é um candidato fake, ele é um candidato fictício. E isso a Justiça Eleitoral, nessas últimas eleições, caçou centenas de vereadores por todo o Brasil por conta dessa fraude. Doutor, mas a fraude ela se configura a partir do momento então que a pessoa, no caso a mulher, vamos pegar o exemplo, ela é filiada ao partido, ela registra a candidatura dela, mas ela não faz campanha, ela não participa da campanha. Exatamente. E muito menos infelizmente, alguns partidos colocam, no exemplo, uma mulher ou outra no partido, apenas para dizer que cumpriu a cota de gênero, e essa mulher não tem voto, não faz campanha, não gasta recursos. Na verdade, é um candidato fictício. E isso é uma fraude. É uma fraude efetivada pelo partido político à legislação eleitoral, além de ser um desrespeito, né, com o próprio processo eleitoral. E o que a justiça faz nesses casos? Como fiscalizar? É muito fácil. É muito fácil fiscalizar. Por exemplo, se há uma candidatura, essa candidatura não tem voto, essa candidatura não tem gastos eleitorais que são públicos. Todos nós podemos fiscalizar os gastos eleitorais. Se essa pessoa, por exemplo, nas suas redes sociais não faz campanha, não participa de um ato de campanha, não faz uma publicação, não pede voto, se ela é uma pessoa como nós qualquer, ela só emprestou o seu nome. Ela só consta ali. Nós tivemos casos no Brasil, na última eleição, que partidos políticos usaram nomes de mulheres sem autorização delas. Elas foram chamadas em juízo, perante o juiz, o Ministério Público, e disseram, olha, usaram o meu nome. Eu não autorizei o partido a usar meu nome, nem sabia que era para isso. Laranja eleitoral? Laranja eleitoral, exatamente. Então isso, a Justiça Eleitoral, olha, eu posso dar um testemunho aqui, foi muito severa, tem que ser severa e vai continuar sendo. Então, o partido político que pretende aí achar que vai burlar essa questão da cota de gênero, muito cuidado. E o mais importante, quando é feita essa fraude, quando é constatada essa fraude, todos os vereadores eleitos por aquele partido político perdem o mandato. Todos eles. Olha. Então, todos os vereadores que foram eleitos num partido que teve uma fraude, eles perdem imediatamente o seu mandato. Foram eleitos, talvez não tenham responsabilidade sobre a fraude, e até um debate que se instaura muito na Justiça Eleitoral. Eles foram eleitos, fizeram sua campanha legitimamente, às vezes não tinham conhecimento da fraude feita pelo seu partido político, mas são penalizados. E tem que ser, então, os fiscais da cota de gênero os próprios candidatos. Os próprios candidatos têm que fiscalizar se o seu partido
efetivamente está cumprindo a cota de gênero, lógico que é a primeira fiscalização, e se aquelas pessoas que estão ali cumprindo a cota de gênero estão fazendo campanha, porque senão ele será penalizado. Porque o candidato ele está focado na campanha dele, focado na própria eleição, mas não vê... Ele, por exemplo, quando há uma convenção partidária e se escolhe lá 28 candidatos a vereador, depois dali, cada um corre atrás do seu voto, da sua campanha, do seu grupo político. Ele não está preocupado se... Às vezes eles nem se conhecem. Os candidatos nem se conhecem. Que é comum. Então, que é muito comum. O candidato a vereador são pessoas espalhadas na cidade, de vários segmentos econômicos, segmentos políticos, representatividade de classe. Então, as pessoas não têm obrigação de se conhecer. Mas nessa eleição, os partidos têm que tomar... Os candidatos têm que tomar cuidado de não se filiar a um partido que tem essa prática e que tem que tomar o cuidado para que seu partido, depois de filiado, cumpra a cota e cumpra de fato, não apenas no papel. Doutor, agora a gente está falando de vagas de gênero, falávamos de abuso de poder econômico e talvez agora esses dois assuntos se entrelaçam, né, com relação a recursos do fundo eleitoral. Essa distribuição desse dinheiro, ele não acontece de forma igual dentro do partido. Então, o candidato que tem maior probabilidade acaba recebendo a maior parte desse fundo eleitoral, em detrimento do outro, que é o desconhecido e talvez esteja até sendo usado apenas para cumprir a cota dentro do partido. Como administrar isso? Porque pode servir até de justificativa. Olha, eu sou um candidato sem expressão, não recebi 0,1 desse fundo eleitoral. Esse problema aconteceu e passou a acontecer, e a sua pergunta decorre disso, depois nós tivemos a proibição das doações de campanha por pessoas jurídicas. Não existia efetivamente dinheiro público diretamente na conta dos candidatos. Exato. Através dos partidos políticos. Hoje nós temos como... Porque eleição custa. Caro. Nas democracias do mundo inteiro, isso é um problema da democracia e é um problema que tem que ser enfrentado, ela custa dinheiro. Então, quando se vetou as doações de pessoas jurídicas, qual que foi a solução? A solução foi ter o fundo público, com recursos públicos. E precisou ser assim, porque senão é o seguinte, se não tem dinheiro público, se não tem possibilidade de doação por pessoa jurídica, só ia ser eleito quem tivesse dinheiro próprio para pôr na campanha. Então, a solução possível foi o recurso público, que é distribuído aos partidos políticos. E, efetivamente, nós temos esse problema. É um problema que o Supremo tentou já avançar, mas ainda não conseguiu, porque o partido político tem autonomia, pela lei, de dizer o seguinte: olha, o Rodrigo, eu vou dar para ele a cota. E para o fulano eu vou dar R$1 ou R$0. Isso é uma autonomia partidária. Isso gera debates calorosos, né, doutor? Gera debates calorosos. A gente acompanha. Mas é um problema sem solução, porque você não pode obrigar um partido político a colocar dinheiro num determinado candidato que ele, partido político, não acredita na viabilidade dele. Então ele coloca, geralmente, em quem tem a viabilidade política e nos famosos puxadores de voto. São pessoas que terão muitos votos e possibilitará que o partido tenha mais vagas no parlamento. Então, é uma autonomia partidária. Esse problema do financiamento de campanha é um problema sem solução nas democracias do mundo todo. Então, o Brasil optou por esse caminho, depois que proibiu a doação de pessoas jurídicas. Sim. E esse caminho tem esse debate. Primeiro que há uma destinação para o gênero e depois há uma liberalidade dos partidos de distribuir o resto para os candidatos de forma autônoma, como bem definiu os partidos políticos. Na verdade, a reforma ou a alteração do financiamento público de campanha deu muito poder aos presidentes de partidos políticos pelo Brasil todo. Doutor, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa, mas eu gostaria que o doutor fizesse uma análise. Então, a sua expectativa para esses próximos 6 meses, né, seguindo esse calendário eleitoral, como é que deve ser esse clima? O que o eleitor deve ficar atento nesses 6 meses que estão por vir? Olha, eleição é um processo onde o debate ele é necessário. Então, eu espero que nos próximos 6 meses existam debates públicos, debates acalorados, debates sérios de posicionamento político. Isso é absolutamente legítimo, natural, é justiça eleitoral e nós, como eleitores, temos que aplaudir esse debate.
eu sou melhor que fulano, eu sou melhor, eu mereço mais do que ele, eu fiz mais do que o outro. Isso é um debate que ele é próprio da democracia. O que nós temos que ter cuidado, e o eleitor principalmente, são com as falsas notícias. A falsa notícia, ela prejudica uma candidatura, ela afasta o eleitor de determinada candidatura e ela é nociva, porque ela não se decide uma eleição por fatos que não são verdadeiros. Então isso talvez seja a principal preocupação que o eleitor tem que ter. O eleitor assistir um candidato, debater com outro, acaloradamente, sobre ideias, ele tem que aplaudir, escutar e decidir em quem votar. Faz parte do processo democrático. Agora, o eleitor não pode decidir e não deve decidir com base em falsas informações que recebeu em seu WhatsApp, que ele não sabe se é verdade ou se é mentira, e ele acredita que são geralmente notícias que ofendem uma determinada candidatura ou tragam inverdade em determinada candidatura. Então, o eleitor tem que, se tem uma orientação que a gente precisa fazer, é que o eleitor não decida por aquilo que ele leu na rede social. Doutor, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Band Entrevista, já renovando o convite para uma próxima conversa aqui. Teremos muita oportunidade de debater, para mim é sempre um prazer e acho que é importante sempre esclarecer o eleitor do que está acontecendo nesse processo democrático. Muito obrigado, doutor. Band Entrevista de hoje, recebendo o advogado, o doutor Rodrigo Ribeiro, mestre em Direito Público, autor de vários livros sobre o tema. A você de casa, o nosso muito obrigado. Até o próximo Band Entrevista.